Bem, companheiros, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui à primeira palestra organizada do sindicato sobre o tema reforma da Previdência. É o tema que mais tem afligido a todos os trabalhadores, principalmente o nosso grupo aqui de rodoviários. Vou convidar aqui para compor a mesa, iniciando os trabalhos, o professor Maurício Costa. Marco Costa, desculpa, Marco Costa, ele é da Fundação Maurício Carvalho. Agradecendo ao Bustamante e ao sindicato, ao operário, trabalhador, dos nossos planos, vamos iniciar o debate, convidando para compor a mesa. Fala mais alto para você? Convidando para compor a mesa o presidente aqui desse sindicato, o senhor Sebastião José. O advogado e especialista em Previdência, Luciano Madeira. E a deputada estadual pelo PCdoB, enfermeira Rejane. E membro da Comissão de Mulheres da ALERJ. Tenho muito prazer em, pela Fundação Maurício Carvalho, coordenar esse debate, mediar esse debate, mas juro para vocês que eu não vou fazer nenhuma exposição, a mesa será dos debatedores, eu vou só coordenar o tempo, somente isso, e combinando anteriormente com os debatedores, a enfermeira, deputada estadual Rejane, vai iniciar o debate, depois nós passaremos a palavra para o nosso advogado especialista em Previdência, Luciano, e encerrará o debate o presidente do sindicato, Sebastião José. O tempo de intervenção também combinado com os debatedores é de 25 a 30 minutos, se tiver que passar um pouquinho, não tem problema, para que nós consigamos terminar o debate com essa casa cheia, como está agora, e que também, ao final do debate, se for o caso, haja também espaço para uma ou outra pergunta de algum aqui dos presentes da plenária. Ok, mesa, ok, plenário. Então, já que ninguém se manifestou, todos permanecem como estão, está aprovado, eu vou passar a palavra para a nossa camarada Regina. Bom dia, boa tarde já a todos e todas. Queria cumprimentar a mesa, na figura do nosso presidente aqui do sindicato, e eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Na realidade, é um sindicato que a gente já conhece, né? Está sempre aqui, tem algumas reuniões que acontecem no final de semana e a gente tem muito prazer de estar aqui, de ter sindicatos parceiros, né? Eu também vim do movimento sindical, tá? Eu fui presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, assumi também a presidência desse sindicato no assassinato da presidenta que aconteceu no ano de 1999. Ela foi assassinada, eu era vice-presidente e assumi o sindicato. Então foi uma luta corporativa muito importante. E a gente tem essa trajetória de luta do movimento dentro do movimento sindical, das centrais sindicais, e assim eu fico muito à vontade de estar aqui dentro desse sindicato, que tem essa característica de luta e de enfrentamento. Nós estamos num momento político muito difícil, todo mundo não precisa falar disso, porque todo mundo está acompanhando esse processo. Nós, ano passado, tivemos uma reforma trabalhista que tirou direitos, né, da classe trabalhadora, principalmente de nós, mulheres trabalhadoras, e que essa reforma
da Previdência era uma consequência também desse processo de desmonte da organização de trabalhadores no nosso país. A gente tem que saudar e muito os nossos representantes federais, né, que estão lá em Brasília feito os leões, né? Eu admiro muito a deputada Jandira Fegari, que é do meu partido, está ali brigando o tempo todo para que essa reforma não passe. Ou, no mínimo, se passar, que ela não passe nesses moldes. E primeiro a gente tem que entender se tem ou não necessidade de se fazer uma reforma da Previdência. Primeiro a gente tem que se fazer essa pergunta. Porque não adianta a gente ir para redes sociais, para a televisão, para os jornais, o que mostra para a população parece que é um lado de cá, da esquerda, e um lado do lado da direita. Né? Uns falando que tem necessidade de ter uma reforma da Previdência. E o outro lado falando assim, não precisa ter a reforma da Previdência. Então nós precisamos primeiro entender o que é a Previdência Social. Aonde que a Previdência Social está inserida nesse contexto? A Previdência, ela faz parte de um processo dentro da Constituição chamado de seguridade. Então não é só você se aposentar, é você ter o direito, né, a sua seguridade social, que engloba também a área da saúde, engloba você dar uma assistência ao idoso, aquele que tem um problema físico, não é isso? Aquele miserável que não tem condição de viver. Então, isso faz parte de um processo de assistência social que foi garantida na Constituição de 88. Quando eles falam assim, está em déficit a Previdência, eles não levam em consideração todo esse sistema que tem um processo de arrecadação. Tá beleza, gente? Está dando para acompanhar? Então a gente tem que entender esse processo geral para depois pensar, eles querem pensar esse pedaço da Previdência e falar assim, não, a Previdência tem déficit, a Previdência precisa mudar, porque a população, né, mudou a faixa etária de envelhecimento. Hoje as pessoas envelhecem mais tarde, né? Se antes era com 50 anos, 55, agora a população chega a uma idade maior. Então é necessário fazer uma reforma. E é necessário também, isso é a justificativa, né? É necessário fazer uma reforma, porque se antes a população, né, ela crescia num percentual, agora ela cresce de outra forma. Se antes a família brasileira tinha de 4 a 5 filhos, hoje a mulher tem 1, no máximo 2 filhos. E a Previdência é isso. Hoje eu trabalho e eu recolho, né, um dinheiro para a Previdência que financia quem já está aposentado. E hoje a Previdência, ela é a contribuição do trabalhador, a contribuição do patronato e a contribuição do governo. Então, esse sistema que é hoje, ele não está deficitário quando você monta ele dentro desse processo constitucional e onde você tem financiamento de várias outras fontes. Então, se você olhar, o que acontece? Então a população não tem filho, a população está envelhecendo mais tarde, não conseguimos arrecadar, então é necessário uma reforma da Previdência. Certo? O que a gente está discutindo, nós, do movimento sindical, da esquerda brasileira, nós estamos discutindo que não é isso. E nem se fosse isso, era necessário que o governo começasse a apresentar
uma reforma da Previdência que realmente taxasse não a classe trabalhadora, não as mulheres, mas quem realmente pode ser o responsável, né, por uma quebra na Previdência do Rio de Janeiro. Então, a gente sempre traz uma colinha para não se perder, senão a gente vai falar de outras coisas e se perder, mas é importante que, não sei se outras pessoas, não sei se dá tempo, tá? Eu não sei se as pessoas sabem, assim, ponto a ponto, pelo menos os principais pontos que atingem a classe trabalhadora, né? Um deles, por exemplo, é a idade para se aposentar. Eu tenho 55 anos, tá? Sou funcionária pública, sou enfermeira. Tenho uma matrícula no município do Rio de Janeiro, que está lá trancada, e a gente paga por fora a Previdência, porque senão depois do meu mandato eu não teria como me aposentar. Teria que voltar a trabalhar este período que eu estou como deputada, porque deputado estadual não tem previdência, tá, gente? Nós não tem aposentadoria enquanto deputada estadual. Então, eu pago a minha previdência lá no município do Rio, ao Breve Rio. Eu tenho 55 anos e eu tenho 30 de contribuição. E era isso que existia em relação às mulheres, 55 e 30. Dava o quê? 85 anos, né? Os dois juntos. O que o governo aponta nesta reforma para as mulheres? Não, vocês não vão se aposentar mais com 55 de idade, mas sim com 62 anos de idade. Aí, quanto de contribuição? A contribuição seria 20 anos. Opa, Rejane, beleza, né? Eu tenho 62, com mais 20, 82, pode até menos. Não, aí que tá as pegadinhas, porque não são 82 anos. 82 anos, nesse total, eu me aposento, as mulheres que estão aqui se aposentariam com 60% do seu salário. Para se aposentar integral, ela teria que trabalhar 40 anos de contribuição. Tá? E, assim, eu sou funcionária pública, então eu sei que eu vou trabalhar esses anos todos. Beleza. E quem não é? Quem está nesse mercado que teve essa reforma trabalhista que eu falei, né, que começou lá no governo Temer? Quem está vindo, né, para o mercado de trabalho? Essas pessoas, às vezes, ela trabalha 1, 2 anos, aí beleza, teve a contribuição. Daqui a pouco está desempregada, então passa 6 meses, 8 meses sem contribuir. Vai passar 40 anos e você não conseguiu ter 40 anos de contribuição. Vai passar 50 anos e você não conseguiu ter 40 anos de contribuição para receber integral. Deu para pegar? Então, gente, isso é um ponto da reforma. E tem várias outras. Que tem um ataque ao BPC, por exemplo. O que é BPC? É a contribuição, que eu falei, dentro dessa seguridade, é uma contribuição para os idosos, aqueles idosos que não se trabalharam, que não se aposentaram. Tem um valor para o cara sobreviver no nosso país. O idoso, o deficiente físico. Né? Então, esse BPC, hoje, é um valor de quase R$1.000. É um salário mínimo, né? 900 e poucos reais. Aí o governo fala assim, ó, esse BPC, hoje, é a partir de 65 anos. Aí o governo faz uma proposta, é um salário, R$1.000 a partir de 65 anos. Aí o governo fala assim, não, a proposta é
60 anos já dá R$400. Opa, beleza, né? Se antes era 65 mil reais, agora é 60 anos, R$400. Mas quando ele chega para receber um salário mínimo, é com a idade de 70 anos. Então, de 65, que hoje ele já recebia R$1.000, até 70 anos, ele já estava recebendo 1.000. Ele cai para receber 400. Companheiros, essa é a proposta do governo Bolsonaro. É uma proposta que mata a classe trabalhadora, mata os idosos, porque as pessoas não têm condição. Fora proposta lá no pessoal que trabalha na área rural, né? As mulheres da área rural, elas também estão elevando o seu tempo, sem considerar que as mulheres têm o trabalho em casa, a responsabilidade com a família, a responsabilidade com o marido, tudo cai na mulher. A mulher que trabalha fora, quando ela volta para casa, ela que vai lá para o fogão, ela que, né, vai para o tanque. Poucos são os homens que dividem. Hoje está mudando, né? A gente espera que nessa plateia aqui, com todos os homens aqui presentes, né, isso mude. Mas essa é a verdade. Né? Essa ainda é a verdade. A mulher trabalha fora, mas dentro de casa também. Então é uma injustiça com as mulheres. Porque ela tem esse segundo vínculo e que não é remunerado. Então a gente, para terminar, eu falo assim, ó, essa proposta que eles estão apresentando, ela está atacando os menos favorecidos. Rejane, mas a proposta também está atacando os deputados, os juízes. Por que não bota a reforma só para eles? É simples. Bota a reforma para eles. Mas a proposta não é dessa forma. A proposta atinge a classe trabalhadora, atinge aquele que ganha menos. A responsabilidade pela aposentadoria passa a ser só do trabalhador, porque como nós falamos, é tripartite: trabalhador, governo e o empresário, né? O patrão. Esses dois últimos, o que recai sobre eles? Mais nada, porque você vai privatizar a Previdência. Você vai ter que ser responsável por pegar uma parte do teu salário e botar numa conta bancária. A parte patronal, né, e a parte do governo não vai ter mais. Então, quem é que está ganhando com isso? Os banqueiros, pô. Tu imagina toda a população agora ter que abrir uma conta, né, para botar lá, injetar o dinheiro para sua aposentadoria. Quem está rindo de um lado para o outro são os banqueiros, que já têm eles têm mais de 400% de lucro anual. Com isso, gente. Então, você não vai ver nenhum deles reclamando. Vai ver eles incentivando. Então, é muito difícil para a classe trabalhadora. E aí eu trago aqui algumas propostas que, ao invés de fazer uma reforma previdenciária, o governo Bolsonaro podia pensar, né, em propor, caso exista um rombo na Previdência, caso o país, ele quer arrecadar R$1 trilhão. Para quê? Vai investir na área da saúde, vai investir na área da educação. Ele está tirando o dinheiro das universidades, né? Dia 15 agora tem greve geral dos professores. Então, tem algumas propostas aqui.
E antes disso, eu queria até contar uma história que eu vi, antes de falar as propostas, que é o seguinte. São duas mulheres, tá? Uma se chama Josete Silva, tem 50 anos, é professora no top da carreira, professora universitária, e recebe o salário de 15 mil reais. Tá? A outra é a Josete Sintra, que também tem 50 anos de idade, mas ela herdou, isso é uma historinha, tá? Ela herdou a empresa do seu pai que faleceu. A Josete Silva é professora universitária e a Josete Sintra, ela herdou a empresa do pai. E aí fazia administração, largou porque não precisava. Né? Achou que não valeria mais a pena ela estudar, porque ela recebia todo mês 15 mil reais do lucro da empresa do pai. Essas duas mulheres, elas têm muito em comum, tá? Primeiro nome, né? As duas se chamam Josete. Segundo, as duas têm 50 anos. Terceiro, as duas ganham 15 mil reais. Só que elas são iguais? Não. A Josete Silva, todo mês, ela é abocanhada pelo imposto de renda R$ 2.800. Né? Porque é o valor que é taxado lá de imposto de renda. A Josete Sintra, que está lá, não trabalha, né, não faz absolutamente nada, ela não tem nenhuma taxação em cima dos 15 mil reais que ela recebe. Sabe por quê? Porque os dividendos de lucro das grandes empresas, eles não têm taxação de imposto. De nada. Nem imposto de renda, nem desconto de aposentadoria, nada. Então alguém ficou indignado com a professora, né, com a situação da professora que desconta R$ 2.800 em cima dos 15 mil reais que ela recebe. Eu fiquei, quando eu li esse texto. Agora, ele vai e pergunta o seguinte: e os banqueiros que recebem mais, os banqueiros e os grandes empresários, que recebem mais de R$ 1 bilhão por mês de lucros e dividendos das suas empresas, e que não tem taxação de absolutamente nada. Então, isso é digno? Não, né? A gente tem que como é que se diz? Se indignar, porque não tem taxação. Então tem aqui algumas propostas, além dessa, que uma é o seguinte: cancelar a DRU. Alguém sabe o que é DRU? Oi? A desvinculação das receitas da União. A DRU, ela incide nesse valor da Previdência. Se incide ali, é porque tem dinheiro. O governo pode retirar 30% da Previdência. Então, é porque tem dinheiro. Né? Se não tivesse dinheiro, não tem. Então, uma das propostas seria essa. A outra é regulamentar os impostos das grandes fortunas, que também ninguém paga imposto por ser rico nesse país. Tributar juros sobre o capital próprio, quem tem grande dinheiro. E também sobre o lucro distribuído, que é esse que eu acabei de contar, essa historinha, é o lucro da empresa. Incidir IPVA sobre os veículos automotores náuticos e aéreos. Quem tem helicóptero não paga IPVA. Né? E que tem um Fusquinha, todo ano tem que pagar lá o seu IPVA. Então, são propostas que o governo deveria, antes de propor reforma da Previdência, tratar de auditar a dívida pública, tributar remessa de lucro das multinacionais para suas empresas que estão lá nos outros países, cancelar
as renúncias fiscais, várias empresas que renunciam, né? Cobrar dos devedores da Previdência. Eu falei que eu fui do Sindicato dos Enfermeiros. E eu aprendi a fazer rescisão contratual. Inclusive foi na época quando eu aprendi no Sindicato dos Laticínios. E aí eu que fazia. Todas as vezes que a gente ia ver lá quanto que o trabalhador, né, da enfermagem, no caso, qual era o valor da rescisão, e a gente pedia fundo de garantia e tudo que foi depositado, não tinha o depósito. As empresas não depositavam. E aí quando mandava embora, aí depositava tudo rapidinho, né? Para poder... Não, isso é sonegar o tempo todo. E isso empresas hospitalares, são hospitais. Tu imagina essas grandes empresas, supermercados e todas as outras que sempre sonegaram a Previdência Social. E por fim, prisão desses sonegadores. Então, antes de taxar o trabalhador, antes de arrochar a nossa população, antes de qualquer coisa, o governo deveria, no mínimo, tratar dessas questões que são, para nós, muito mais prioridade do que o governo Bolsonaro, mais uma vez, né, ser a classe trabalhadora a pagar por esse fato. Então nós vamos para a rua, nós não vamos aceitar com tranquilidade, as mulheres não vão aceitar esta reforma pacificamente. Vai ter luta, gente, e nós vamos ganhar essa queda de braço, junto com os nossos representantes, Jandira Fegali, Molon, Freixo e tantos outros, Chico D'Angelo, Paulo Ramos, que estão lá em Brasília fazendo essa queda de braço para que não seja o povo brasileiro a pagar esse fato. Obrigada. Passar a palavra para o advogado especialista previdenciário, Luciano Madeira. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada, parabéns pela palestra. Presidente, cumprimento os demais componentes da mesa. Eu gostaria de falar muitos temas aqui sobre a reforma da Previdência, mas vou me ater à aposentadoria especial para os motoristas. E muitos me procuram e falam: a aposentadoria especial acabou para os motoristas depois de 95. Não é que acabou, é que a sistemática mudou. Anteriormente, a abril de 95, bastava constar na carteira de trabalho que a pessoa trabalhava como motorista urbano, motorista de caminhão, tratores. Por analogia, o cobrador também tem direito, tá? Só que a partir de 29 de abril de 95 até a presente data, passou-se a exigir a efetiva exposição a risco possível à saúde. Porque, veja bem, tinha algumas distorções na lei. Um engenheiro, ele chegava na obra 7 horas da manhã e falava: eu quero que seja feito isso hoje, e embora para o escritório. O engenheiro tinha direito à aposentadoria especial. O pedreiro, o servente que trabalhava lá o dia todo, tinha que provar o que ele estava exposto, o que ele fazia. Então, essa de definir pela categoria profissional tinha algumas injustiças. O médico, bastava ser médico aposentado especial. Às vezes o médico era um diretor do hospital, nem atendia nenhum paciente. Agora tem que provar, a partir de abril de 95, tem que provar que o exercício da atividade especial e o risco que a pessoa está submetido. Pois bem, a aposentadoria especial, a pessoa me procura e fala assim: oh, doutor, eu tenho 24 anos e 8 meses de especial, tenho 10 anos de comércio, pode pegar esses 10 anos e completar? Infelizmente não pode.
Para aposentar especial, no caso dos motoristas, tem que ter 25 anos na área. Pode ser motorista, trocador, né? Pode somar. Mas tem que ter 25 anos, 23 anos, 24. Somar com o tempo que tem fora, não. A não ser que o tempo que tiver fora foi especial também. Foi especial também de outra área, outra atividade. Tá? Nós começamos aqui eu precisamente em junho do ano passado aqui no sindicato, nós estamos fazendo a levantamento de todo trabalhador que procura a gente aqui para poder aposentar. Estamos fazendo as contagens de tempo, analisando a documentação. O que a gente tem notado aqui é a falta de prova. Eu faço a contagem para o trabalhador tem lá 35 anos de contribuição, 40 anos. Aí nós damos entrada no benefício administrativamente, porque primeiro tem que requerer administrativamente, para depois ir para a justiça. O INSS nega e fala, ele não tem 35 anos, não tem 40, tem 25. Aí ele pega a carteira de trabalho e vai conferir. Está na carteira, mas a empresa recolheu dele e não repassou para o INSS. Entendeu? Tem que olhar isso tudo. Então, uma das coisas que acontece. A jurisprudência já é pacífica, o juiz já entende. Quem tem que fiscalizar as empresas é o INSS, não é o trabalhador. Só que o INSS pede alguma prova para evitar fraude. A pessoa falta 5 anos para aposentar, se ela fizer anotar uma carteira, fizer uma fraude agora, o INSS pega bem. O que ele faz? Ele pega como a primeira prova a anotação na carteira. Outra prova que ele pede, se você trabalhou, a empresa deve ter recolhido o fundo de garantia, né? Ela pede o extrato de fundo de garantia. Expede o registro do CAGED. E depois disso você faz a prova do seu tempo. O INSS posteriormente entra com a ação cobrando da empresa. Passou mais de 5 anos, vai estar prescrito, geralmente a empresa não vai pagar. Então você vai ter um benefício, né, para ter o direito. E o que acontece muito aqui também é o seguinte, as empresas, especialmente aqui no Rio de Janeiro, dão aos trabalhadores o PPP, que é o documento atual, né, para comprovação do ruído, mas não fornece o laudo técnico. Ruído e calor tem que ter o laudo técnico. São a maior incidência de vocês, né? Os decibéis, o ruído, o calor, eles não dão. O que acontece? A partir de 2003, ficou definido pelo INSS que deveria ser o PPP. Mas o laudo técnico é obrigatório. Ela tem que pegar as informações daquele laudo e colocar no PPP. Então, se a empresa coloca lá, o seu decibéis é 75. Se ela estiver colocando isso aleatório, ela responde, porque ela tem que ter um laudo feito lá na empresa que apurou esses índices. Né? Aí, quando a gente notifica, eu faço notificações aqui para o trabalhador, mando ele pôr no correio com a AR, notifica as empresas para apresentar o laudo, elas não apresentam. Então, muito provavelmente, as empresas não têm esse laudo. E outro detalhe que as pessoas também não prestam atenção. Tem muitos trabalhadores aqui que têm 25, 30 anos na categoria. E, logicamente, os ônibus antigos são mais prejudiciais que os ônibus atuais, concordam? E se for fazer uma perícia na empresa hoje, não vai apurar o que vocês sofreram lá atrás. Entendeu? Então essas coisas, a gente não preocupa no dia a dia, a gente só preocupa quando vai aposentar. A gente não preocupa em produzir uma prova. Como você pode produzir isso? A gente tem orientado da seguinte forma. Um amigo seu ganhou uma ação dessa. Pede para ele a cópia do laudo da perícia dele. Ele trabalhou na mesma empresa. Em Belo Horizonte, uma empresa chamada Salvador, nós conseguimos lá 20% adicional de hidratação de corpo inteiro. Da perícia. Todos os trabalhadores daquela empresa, daquele período que a gente entrou, ganhou. Nem precisou entrar com ação individual, o próprio sindicato fez ação coletiva. Então, um laudo que o seu colega seu ganhou, você guarda. Eu trabalho muito também com vigilante de transporte de valores. Basta trabalhar armado, que também é aposento especial com 25 anos. Muitas empresas de transporte de valores, sem ter conhecimento de vocês, vai cada vez mais elitizando as multinacionais entrando aqui no Brasil. As empresas nacionais pequenas, todas estão fechando. Serve, Plantão, várias outras empresas já fecharam.
Mas se você tem um colega seu que trabalhou com você na mesma época, e ele tem um PPP, ou ele pode testemunhar para você, você consegue provar também. Tudo é guardar documento. A pessoa é demitida, na demissão não pede o PPP, é direito seu na demissão. E se você estiver trabalhando, você também pode pedir, a empresa tem que te fornecer. No caso dos vigilantes, basta constar lá que trabalhar com arma de fogo, calibre 38, calibre 12, o que for. Já garante direito especial. No caso de vocês, é o ruído, o calor e a vibração de corpo inteiro. Que as empresas não colocam, porque muitas vezes muitos trabalhadores pediam esses laudos para conseguir a aposentadoria. E outros pegavam esses laudos e estavam com a ação pedindo adicional salubridade de 30%. Então as empresas passaram não ter mais interesse de produzir essa prova. Entende? Ela pode entender que pode voltar contra ela. E a insalubridade, o adicional, tem reflexo em todas as leves salariais. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, o INSS disponibiliza agora, mais recentemente, o meu INSS. Você pode ir em qualquer agente do INSS e pedir, ó, eu quero a senha de internet. Com essa senha de internet, você consegue ver o seu CNIS. Lá vai ter o nome da empresa que você trabalhou. E embaixo vem as contribuições. Se tiver em branco é porque ela não recolheu. Você já fica sabendo, já pode providenciar. Se a empresa não estiver no CNIS, é porque ela nem te registrou, nem no CAGED, nem no INSS. Ela não gerou a GFIP, que identifica o INSS. Porque se a empresa te identificou e está lá no CNIS, pelo menos o INSS sabe que aquele vínculo existiu. Se você não está nem no CNIS, aí você vai ter que fazer mais provas ainda. Mas já pode começar a olhar desde então. Essa senha é gratuita. Lá no meu INSS também faz a contagem de tempo, mas só que lá só faz a contagem de tempo somando os tempos, o tempo que está no CNIS. Se tiver alguma coisa na carteira que não está no CNIS, ele não calcula. Por isso que pode trazer aí que a gente faz os cálculos para vocês. Com relação a poderio especial, quem não tiver os 25 anos e tiver 20, 15, o que a gente faz? A gente pede para converter esse tempo em tempo comum. Quem tem 20 anos, por exemplo, vale 28 para homem e vale 24 para mulher. Homem é 40% a mais, mulher 20% a mais. Você converte o tempo especial que você tem em tempo comum e soma mais tempo comuns que você tem para dar os 35 anos. Tá? E se esse tempo de contribuição mais a sua idade atingir de fator 85 a 95, que esse ano já é 96, você também não estará sujeito ao fator previdenciário. Está acabando. Alô? Não estará sujeito ao fator previdenciário. Outra coisa, muita gente me procura para fazer uma revisão. Pois bem, quem já está aposentado pode fazer a revisão e não precisa do prévio ingresso administrativo. O prévio ingresso é só para quem vai entrar com a ação. Quem vai fazer a revisão não precisa. Só que tem um detalhe: quem está aposentado há mais de 10 anos não pode pedir a revisão. Ele já decaiu o direito de pedir a revisão, porque a desaposentação foi derrubada pelo Supremo. O Tribunal Superior Federal concedeu, o STJ concedeu e o Supremo derrubou, prejudicando todos os trabalhadores. Tudo que você contribuiu depois de aposentado fica para o governo. Alguns trabalhadores têm entrado com a ação de repetição de débito para requerer de volta tudo que pagou depois de aposentado. Mas o mais importante é preparar a documentação, preparar a prova, para quando você for aposentar, você ter tudo certinho. Saiu da empresa, pede o PVP. Pegou a senha no meu INSS, confere se a empresa está recolhendo ou não. O Ministério do Trabalho aceita a denúncia anônima. Tá? São esses esclarecimentos. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai estar à disposição aqui. Tá? Obrigado.
Boa tarde a todos. Queria saudar a nossa deputada, o doutor especialista aqui, doutor Luciano, que já trabalha com a gente há algum tempo. Vocês perceberam que a exposição do doutor Luciano foi bem direcionada para a nossa categoria. A doutora Regiane falou, a deputada Regiane falou sobre, especificamente, os principais temas já colocados sobre a reforma da Previdência. Alguns companheiros certamente querem fazer perguntas. Então, como o doutor Luciano vai ficar aqui com a gente um pouco mais, e a gente está aqui à disposição de vocês para responder tudo que vocês quiserem, eu sugiro que quem tiver alguma pergunta específica para a deputada, que pode fazer aqui por escrito, que eu até interrompo para que ela responda, que me parece que ela tem um compromisso agora e vai ter que sair. Pode ser assim? Eu preciso de dar alguns informes aqui. Eu até pediria aqui a deputada um pouquinho do tempo dela. Sei que nós atrasamos um pouco, que a gente ficou recebendo alguns telefonemas de companheiros que estavam chegando. Alguns realmente chegaram, mas outros que ligaram não vieram, ou desistiram no caminho, né? Mas de qualquer maneira, esse horário é um horário um pouco difícil para o trabalhador rodoviário comparecer, porque na sua maioria larga 3 horas, 4 horas da tarde, em diversos pontos de ônibus da cidade, e se deslocar até aqui realmente é complicado. Por isso que a gente procurou requisitar os delegados sindicais, que nós entendemos que tanto a diretoria como os delegados sindicais podem nos ajudar a transmitir essas informações que estão sendo colocadas aqui para nossas bases, que eu acho que é o mais importante. Também teremos essas informações disponíveis, né, na internet, nas redes sociais. A gente autorizou que esse debate aqui fosse transmitido ao vivo pelo YouTube. E também depois colocaremos na página do sindicato. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não vou ser nada cauteloso, como foi a deputada Regiane e o doutor Luciano. Acho que a minha indignação é tão grande que, assim como aconteceu na reforma da Previdência, eu extrapolei naquele momento, porque eu tinha segurança do que ia acontecer. Ou seja, se nós pegarmos o que o ex-deputado Rogério Marinho do PSDB, que foi o relator da reforma trabalhista, as suas justificativas, o que dizia a equipe econômica do governo Michel Temer, o que dizia o governo Michel Temer, o que dizia o William Bonner e companhia da Rede Globo e demais meios de comunicações. Parece que a gente está vendo o mesmo filme agora com a reforma da Previdência. Era o mesmo discurso. Sem reforma trabalhista não tem geração de emprego. Sem reforma trabalhista não tem crescimento econômico. E muitos de nós acreditamos nesse conto do vigário. Graças a Deus que parte significativa da população brasileira não embarcou. E o exemplo mais claro disso é a renovação que nós tivemos no Congresso Nacional. Se nós olharmos os deputados que participaram da comissão especial que discutiu aquele tema, e até daqueles que votaram favorável à reforma no plenário do Congresso Nacional e do Senado Federal, mais de 50% não foram reeleitos, inclusive o relator, que vendia tudo de bom que aconteceria com a classe trabalhadora do Brasil, com a geração de emprego, com a modernização
da velha CLT, da carta de lavoro. A gente ouviu muito esse tipo de discurso aí. Rogério Marinho, o povo brasileiro desempregou. Os nossos conterrâneos do Rio Grande do Norte mandaram ele para casa. Mas ele ainda não tinha cumprido a sua missão junto ao capital internacional, junto aos grandes empregadores brasileiros. Porque a gente precisa atentar para o seguinte: quem gera emprego nesse país são as pequenas e médias empresas. Essas estão sendo tratoradas junto com os trabalhadores. Tanto a reforma da Previdência quanto a já aprovada reforma trabalhista vem no sentido de fortalecer os grandes empresários, os meios de comunicações e principalmente os agiotas do mundo, os agiotas do país principalmente, que não tem nacionalidade. O capital não tem nacionalidade, ele hoje é volúvel, ele coloca o dinheiro onde tem a renda mais fácil e não gera emprego. Então o Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, disse: não, nós precisamos compensar o Rogério Marinho, porque ele foi para o sacrifício, mas vamos dar a ele a missão de ser o secretário, do Ministério da Fazenda, encarregado de convencer o parlamento brasileiro, de convencer a população brasileira, assim como ele convenceu na reforma trabalhista, que a reforma da Previdência é também fundamental. Eu, quando vejo o Rogério Marinho falar, me parece que eu estou vendo um filme de anos atrás. Diversas vezes participei da comissão especial, debatemos muito a questão da reforma trabalhista, e eu dizia abertamente: não vai gerar emprego nenhum, vocês vão reduzir a massa salarial dos trabalhadores brasileiros, vocês vão precarizar as relações de capital e trabalho. Está aí tudo que eu disse. O maior exemplo são os dados do próprio IBGE, que a massa, o piso médio do salário dos trabalhadores brasileiros caiu. A média do salário dos trabalhadores brasileiros em 2017 era de 2.312, agora caiu para 2.187. O que é a média? É entre o cara que ganha o maior salário, estou falando de profissionais seletistas, de nós seletistas, que caiu de 2.300 e alguma coisa para 2.287, enquanto a inflação desses 2 anos chegou a 9,75. Então, nós tivemos um achatamento da base salarial dos trabalhadores na média nacional. Isso descapitalizou a Previdência ainda mais. A reforma trabalhista asfaltou a justificativa danosa, covarde desses pilantras para convencer a opinião pública, porque com a reforma trabalhista a Previdência reduziu ainda mais as suas arrecadações. Ainda assim, me chama a atenção o silêncio da classe trabalhadora brasileira, porque não precisa ser economista. Qualquer um de nós podemos entender que um trabalhador que ganha salário mínimo não tem dinheiro para comprar uma pistola de 7 mil reais. Não tem dinheiro nem para comprar remédio. Não tem dinheiro para comer. Então, essas políticas que estão sendo implantadas não é para nós. Parte significativa dos trabalhadores brasileiros votaram nesse projeto de governo que está aí. Isso não tornou nenhum trabalhador empresário de direita, não. Continua sendo trabalhador e com salário mais achatado ainda. Mas o chamado rombo da Previdência, com a reforma trabalhista, é evidente que ele tem de se aprofundar. Ele não é o que eles estão dizendo. E ainda se fosse, tem um dado muito interessante que eu queria colocar aqui. O próprio governo fechou o balancete de 2018 e divulgou o seguinte:
o rombo da Previdência em 2018 passou dos 300 bilhões. E a desoneração fiscal chegou a 347. Ele mesmo disse, a desoneração chegou a 347. Ou seja, bastava não ter desoneração, ainda que todas essas contas fossem verdadeiras, sem a desoneração não tinha o tal do rombo. Esse é o primeiro passo. Segundo, a deputada Rejane já falou bem aqui, né? Não adianta vir querer falar para a gente daquilo que é a contribuição patronal e daquilo que é a contribuição do trabalhador, porque a Previdência Social e a assistência social é um conjunto, né, de receitas que o governo arrecada para a Previdência e a assistência social. Então, esse dinheiro não é computado, não está sendo computado para apresentar essas contas que estão aí. Eu queria só, deputada, dizer aqui de uma das maiores indignações que nós temos, que a deputada falou, mas ela falou um pouco didática, não sei se é porque eu estou mais revoltado que ela, que é essa questão de a nova Previdência. Parece que a nova Previdência está pegando, não, mas a nova Previdência, porque senão eu não vou me aposentar, não vou receber os aposentados. Senhores, vocês que estão aposentados, vocês têm filho, têm netos que precisam um dia se aposentar. Então nós temos todos aposentados, aqueles que estão já próximos a se aposentar, aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho. Precisamos entender que esta reforma da Previdência Social é a pior tragédia para a nação brasileira. Por quê? Porque o maior programa, isso não sou eu que estou dizendo, as Nações Unidas, todos os especialistas em direitos humanos no mundo reconhecem que o maior programa de distribuição de renda, de combate à pobreza no Brasil, é a avançada lei aprovada na Constituição de 88 da Previdência e Assistência Social. Ela é reconhecida no mundo inteiro. Por quê? Porque aquelas pessoas, mesmo que trabalhou na roça, que não contribuiu nunca com a Previdência, quando chegar a 65 anos vai ter direito a um salário mínimo. Eu ontem vi no Jornal Nacional o William Moura dizer o seguinte, e a Fátima Bernardo, é um absurdo, o governo fez as contas aqui, e a gente gasta com o aposentado 10 vezes do que gasta com a educação, com a aposentadoria 10 vezes do que gasta com a educação. Meu Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A criança na escola, com o pai que trabalhou 40 anos e recebe uma aposentadoria. Não tem nada a ver. São paradigmas totalmente. É uma comparação, não. Isso é uma chantagem institucional com o trabalhador brasileiro, com o povo. Mas eles não estão fazendo chantagem só com o povo, não. Eles estão fazendo chantagem com o Congresso Nacional, estão fazendo chantagem com os estudantes, estão fazendo chantagem com as universidades. Isso que esse ministro da Educação disse com relação ao corte das universidades é uma ofensa à inteligência do povo brasileiro. Ah, não, o corte é para todo mundo. Mas se a reforma da Previdência for aprovada no segundo semestre, pode acabar o corte. Isto é enganar um engodo. Isso é revoltante o sujeito falar uma coisa dessa. Primeiro, que não tem economia nenhuma, nem com esses 200 trilhões, 1 trilhão e 200 milhões que eles dizem que vão economizar em 10 anos, não tem um centavo para ser investido em nada. Sabe por quê? Porque lá está o objetivo principal. O objetivo principal é privatizar, é entregar para os bancos. E nesse processo de transição, como a Constituição garante o salário mínimo, está com esse engodo aí de R$400, mas isso é inconstitucional, não vai passar, porque a Constituição garante o salário mínimo. O que é o objetivo principal nesse processo de transição? É aquilo que a deputada falou, você vai ter que ir para o banco, mas você vai contribuir, quem está no período de transição, o valor
que os bancos vão devolver não vai chegar ao salário mínimo. Então o Tesouro vai ter que aportar a diferença. Esses 1 trilhão e 200 milhões é para injetar nos bancos, para inteirar, aí no caso do BPC, das aposentadorias de pessoas que ganham salário mínimo. Ontem no Jornal Nacional eles falaram que 83% dos brasileiros ganham, em média, menos de 2 salários mínimos. Não, 75% ganha salário mínimo. O próprio presidente da República já chegou a dizer, isso o Temer falou e o Bolsonaro repetiu agora. Os aposentados não têm que estar preocupados, porque o salário mínimo está garantido na Constituição e 80% já ganha salário mínimo. Então esses não serão prejudicados. Mas então por que ele vai mexer na reforma? Aquilo que a doutora Regiane falou, para que a reforma? É para pegar o servidor da Receita Federal, não sei de onde, lá? Porque é o seguinte, eu disse isso num programa de televisão semana passada, até foi vinculado para a categoria essa entrevista que eu dei lá. Vou repetir aqui que nem todo mundo teve a oportunidade de assistir, porque infelizmente é um canal de cabo, TV a cabo, porque eles não nos dão voz nos canais abertos. Não vão nos dar voz no canal aberto, mas não vão dar mesmo, porque eles não têm argumento para poder discutir com a gente essa tragédia que é a reforma da Previdência. Porque, pessoal, analisem, servidor público no Brasil, que eles estão tentando jogar a população, os trabalhadores da iniciativa privada contra o servidor público, como se o servidor público fosse marajá, como se o servidor público no Brasil ganhasse muito dinheiro. Isto é uma covardia. A maior quantidade de servidor público desse Brasil, principalmente, são servidores públicos municipais, da área da saúde, da área da educação, que ganham um salário de miséria. Professor desse país ganha um salário de miséria para dar aula nos recantos desse país, em escola cair nos pedaços, com goteira, sem cadeira, para os alunos. Essa é a grande massa de trabalhadores, servidores públicos. A gente tem uma nata de servidor público que ganha o teto do ministro Supremo Tribunal. Tem, então vamos atacar esses. Aí não precisa da reforma da Previdência. Se o problema é pegar o cara que ganha o teto do Supremo Tribunal Federal, que é 39 mil reais por mês, não dá para pegar o Bretas e nem dá para pegar o Moro. Porque além dele ganhar os 39, eles têm casa própria, mansão e tal, mas tem um auxílio moradia para eles, para a mulher que é juíza também. Isso é porque eles são honestos demais. E muito menos o filho do Bolsonaro, que a Melissa não vai deixar. Tá certo? Então é importante a gente ter isso em mente. Agora, se apenas 20% dos trabalhadores da iniciativa privada ganha mais que o salário mínimo, desses 20%, 7,25% ganha acima de 5%, ganha o teto. Menos de 7% ganha o teto. Ganha o teto não, inicia, se aposenta com o teto, porque 2, 3 anos depois já não ganha mais o teto, porque a correção do salário mínimo até então vinha sendo maior do que a inflação, e a correção daqueles que ganham acima do salário mínimo era pela inflação. Então você se aposentava com 3 salários, daqui a pouco você está ganhando 2 salários, e muitos de vocês aposentados aqui devem estar vivendo essa situação. Então, essa conta que a deputada Regiane fez aqui, eu acho que é isso que vocês precisam nos ajudar a conversar com o nosso trabalhador lá na base. Dizer para ele, não cruze os braços, porque o trator vai passar em cima de você, da sua esposa, dos seus filhos. Vamos ser claros aqui. Eu vou tentar, eu não vou ser repetitivo no que a deputada disse, mas vou tentar dar uma explicação por outro ângulo aí, mais numa linha de raciocínio da nossa categoria. Imagine você, vai acabar o fator previdenciário com a reforma da Previdência que está proposta aí? Não. Vai aumentar a cada 2 anos, vai aumentar mais um. 95 foi para 96, depois vai para 97, até chegar a 105 homem
e sem mulher. Vai continuar. 105 é o quê? 40 anos de contribuição, 65 de idade. Então, você tem... Estou dando um engodo agora, mas vai chegar aonde? Passa a aposentar. Na iniciativa privada, integralmente, vai ter que ter o fator previdenciário, que é hoje 86, 96, vai ser 105 sempre. Não, 105 é 60, é a idade mais o tempo de contribuição. A mulher vai chegar a 100 anos e o homem a 105. 105 para nós é 40 com 65. Qual é o motorista de ônibus que vai trabalhar 40 anos consecutivos? É aquilo que a doutora deputada Regina falou aqui. Eu vou simplesmente pegar o discurso dela e dar os dados para vocês entenderem. A rotatividade no mercado de trabalho brasileiro, na iniciativa privada, chega a 20%. E o que isso quer dizer? Na média, cada trabalhador brasileiro, a cada 10 anos, perde 2 com a rotatividade. Então, para ter 40 anos ininterrupto de contribuição, você vai ter que estar 48 no mercado. Sabe quanto nós vamos bater, os homens aqui vão atingir os 105 anos? Os 105 somando a idade mais o tempo de contribuição, sabe quando essa reforma passar? Nunca! A categoria de motorista de ônibus que passou de 55 anos, 50 anos, não tem mais emprego. Vamos todos se aposentar por idade com salário mínimo. É isso que vocês têm que dizer para os companheiros lá na base. Por quê? Porque os cálculos que estão sendo colocados na reforma da Previdência é esse. É a maior covardia que estão fazendo com a classe trabalhadora brasileira. Os servidores públicos estão sendo usados como boi de piranha. Eu tenho feito um discurso aqui e tenho falado isso Brasil afora, viu, deputado? Eu tenho dito o seguinte, só vou para passar aqui para a deputada responder algumas perguntas que vocês têm, encerrar dizendo o seguinte: o primeiro engodo que eles fizeram foi pegar os militares e dizer: os militares já fizeram uma cota de sacrifício. Eles precisavam de 30 anos de contribuição. E eles agora foram para 35. Aí é muito simples para vocês entenderem. Primeiro, não mexeu na questão do teto. Ele vai se aposentar, do oficial, o que for o piso dele, ele vai se aposentar. Mas não mexeu na política de correção. Então ele vai continuar ganhando até morrer o que está na ativa. Nenhum de nós aqui temos esse direito, não vamos ter. Então não tem nada de sacrifício. Segundo, é só fazer conta. Quando é que você se inscreve para entrar nas Forças Armadas Brasileiras? Com 18 anos. 35 com 18 dá quanto? 53. Para nós é 65 de idade, com 40 de serviço para dar 105. Quando é que está o sacrifício? Cadê o sacrifício? E aí embutiram aí, foi um plano de carreira deles, que vai aumentar muito mais o déficit, o que a gente tem que contribuir. Eu não sou contra, não. Eu acho que as Forças Armadas têm que ter um tratamento diferenciado. Agora, não usem as Forças Armadas como argumento para dizer que houve sacrifício, que o trabalhador também é obrigado a sacrificar, porque isso não é verdade. Então, eu queria ficar por aqui, vou fazer as considerações finais depois, mas pedir para a doutora Regina fazer as considerações finais e responder. Vou limitar aqui 3 perguntas para ela, porque ela tem tempo. Eu queria pedir desculpa a ela por ter me estendido um pouquinho, que eu fico tão indignado que eu perco a noção do tempo. Desculpa, deputada. Gente, então, assim, é isso. Eu fui a primeira a falar, talvez eu tenha ficado inibida aí. Eu não sabia da posição do presidente, mas é isso. É uma indignação total, né? É uma proposta
que tira esse nosso direito da Constituição, então ele desconstitucionaliza a Previdência, ele tira, isso foi um ganho na nossa Previdência, um ganho da classe trabalhadora, é garantido na nossa Constituição, ele tira isso, e quando tira da Constituição, ele pode depois botar qualquer legislação, é mais fácil, né, de apresentar qualquer lei para mudanças ali. E a outra questão é essa capitalização. É uma proposta que o Chile fez essa mudança na Previdência. E hoje, depois de 20 anos, né, que eles fizeram lá atrás, depois de 20 anos, a população do Chile está se suicidando. Os idosos estão se suicidando. Então é isso que a gente quer? Nós não queremos. Né? Só que a gente não vê outra forma de barrar a não ser ir para a rua para dizer que não está satisfeito. Qual é a outra forma? Né? Todo dia entra na nossa casa a televisão falando que, como foi falado aqui, a reforma trabalhista. Todo dia entrava lá na televisão, entrava na nossa casa dizendo que era necessário. Da mesma forma eles estão fazendo agora com a população. Se nós, que temos um pouco mais de informação, que podemos convencer aquele que está lá perdido, não fizermos a nossa parte, vai ser aprovado. Se nós não formos para a rua para mostrar que nós estamos indignados com isso e que nós não queremos permitir uma reforma da Previdência que vai acabar com a nossa vida, com a dos nossos filhos, com a dos nossos jovens, nós não vamos mostrar. Né? A população, a televisão fala assim, não, agora a população já está entendendo, já está aceitando a reforma. Mentira! A população está entendendo e a população não quer essa reforma. Então, é necessário que a gente diga isso na rua. Aí, presidente Sebastião, vamos botar a cavalaria, vamos botar os black bloc de novo, né? Os militares botando bala de borracha. Só que a gente tem que enfrentar. Ou a gente enfrenta agora, ou então, né, vamos voltar para casa, vamos ficar quietos e esperar entregar tudo que a gente tem, nossa riqueza, nossas universidades, nossos jovens, e vamos voltar para a escravatura, porque é isso que os Estados Unidos e os outros países querem, que nós sejamos, né, a escória desses países. Então é isso, minha gente. Eu vou para uma reunião que está marcada para as 16 horas. Depois eu vou para outro debate sobre reforma da Previdência ali no Sindesprev. E depois nós temos ali na Cenelândia uma manifestação do povo contra, né, a retirada das finanças, do dinheiro, do corte financeiro que teve nas universidades. Tem uma pessoa ali que pediu. É sobre a RU, eu sei que o governo diz que o AMC, no caso do INSS, está deficitário. Ele tem o direito de pegar 20% do INSS para fazer o que ele quer. Não seria condizente, não seria interessante que o próprio Congresso impedisse que o governo pegasse esse dinheiro do INSS, já que, supostamente, ele está deficitário? E outra questão é o seguinte, as pessoas que ganham, digamos, 8 mil, 9 mil, 10 mil, eles vão ter um teto de 5.800, mas na folha será descontado 11%, né, da arrecadação do INSS. E essa outra parte, com quem vai ficar? Já que é cobrado os 11%. E sobre a DRU, não seria interessante que o governo então deixasse de pegar esses 30%, já que o INSS está em déficit? Então, hoje tem uma legislação que permite isso, né, que o governo vá lá e tire 30% dessa arrecadação previdenciária, tá? É 30% do orçamento, da onde ele achar que deve tirar. Ele vai ali
no dinheiro da Previdência e dá uma picada. Ah, mas os deputados não podiam mudar isso? Podiam, através de legislações que proibissem, que diminuíssem. Nós, aqui no Rio, também tem um percentual que o governo pode mobilizar, né? Vou botar de um lado para o outro. Todo ano, a gente apresenta, a gente que eu falo, são os partidos de esquerda, né? Todo ano, a gente apresenta a proposta para o orçamento do ano que vem, para que essa mobilidade seja diminuída. No entanto, não passa. Não passa. Né? Porque o governo, ele sempre tem uma maioria. Né? O governo Witzel, ele não tem ainda a sua base formada dentro do DAEAT. A gente tem lá os deputados 13 do PSL, né? Eu sou sozinha, do meu partido, tem o pessoal do PDT, enfim, ele não tem a base. Então ele ainda não mandou nenhuma mensagem que fosse importante para o estado do Rio de Janeiro, não mandou nada. Quando ele mandou a proposta do piso salarial, do congelamento do piso, na outra semana ele tirou. Ele sabe que não vai passar. Só que nisso, eles ficam querendo o quê? Comprar os deputados que são deputados, né, que não têm firmeza ética, que não têm compromisso com o povo, que foram eleitos, eu sei lá como, né? Enfim, enquanto eles não tiverem essa base, o governo do estado não está mandando nada que passe ali dentro, porque sabe que não vai passar. E o governo Bolsonaro está tentando comprar lá em Brasília os deputados para ter a base e passar a reforma da Previdência. Ah, por que os deputados não vão proibir ele de fazer essa mobilidade quadru, né? Porque não vão ter interesse. O interesse não é esse. Então, os 40 milhões que foram liberados em 2022... E a outra coisa que você perguntou, o que foi? Sobre os 11%. Os 11%. Que recebe 8, 9 milhões. Tá, eu até botei aqui, ó, se todos mudarem amanhã, passou a reforma da Previdência, porque assim, ó, essa reforma, ela não tem nem prazo, né, Sebastião? Não tem nem prazo, nem porra nenhuma. Amanhã foi aprovada a reforma da Previdência. Gente, como é que fica? Não tem como. Não tem como você aprovar uma reforma de Previdência, nem se fosse o caso, dessa forma. Não tem período de transição, não tem como você... Aí as pessoas vão então começar a capitalizar, a fazer sua poupança. Conforme for se aposentando, quem é que vai pagar? Da onde vai ter recurso? Ninguém responde. Essa indignação que a gente tem, os deputados também estão. Você está pagando 11% hoje. Amanhã foi aprovado, você vai passar imediatamente a fazer poupança? Entendeu? Então, não tem cabimento. Acabar com esse regime, acabar com a Previdência Social, acabar com a garantia constitucional, uma Constituição cidadã de 1988, né? É isso. A gente só vai... Como é que reverte esse quadro? É na rua, tem jeito. Se não vai passar, como passou a reforma trabalhista, como se faz passar agora a reforma da Previdência, vamos usar a carteira amarelinha, né? A nossa juventude começar a usar. Então, é orquestrado, já tem o objetivo, né, de acabar com o país, de entregar o país. E quanto mais uma população subserviente, né, que abaixe a cabeça, que aceite isso, até a nossa juventude, né, ter força novamente para enfrentar um governo, já se passou aí mais de 20, 30 anos, 40 anos, e enquanto isso a gente está vendo um país
afundar, desemprego, miséria, violência, e o que a gente tem de proposta foi isso. Snipe, né? Vamos matar de cima, vamos acabar com a universidade, vamos asfixiar as escolas, educação pública uma droga, né? Hospitais fechando. Deus queira que ninguém precise dos hospitais. Vocês que são da arma para todo mundo, né? E eu que sou enfermeira, que vejo o dia a dia dentro dos hospitais, a gente só reza, porque vocês estão na rua dirigindo, né, veículos, sabe como é que está o trânsito, a gente pede para não sofrer acidente, porque vai morrer dentro dos hospitais. Violência, assalto, muito. Semana passada eu quase fui. Não é isso, tá? Eu estou à disposição, o nosso gabinete. Eu só quero falar para assim, todos nós aqui vamos comer bacalhau, camarão e vinho importado. O Supremo vai comprar para a gente também, né? É, só por ironia mesmo, porque o Supremo está lá fazendo as licitações e comprando, né, para eles o lanchinho Tem que ter o de deles. 64. Não, é muito difícil. A gente sabe que tem privilégios, né? Eu falo aqui por mim, dentro da LERJ. Aqui não existe previdência. Eu acompanho a senhora pela televisão. Tá? Eu sei do seu trabalho. Ele faz bem disso por isso. Isso é daqueles outros lá que não vale nada. Porque eles pensam que eu não vejo. Ele não vê, a gente não vê. Mas eu vejo. Tanto daqui como de Brasília. Eu Não é sei, isso, gente. eu sei onde que investe em Brasília. Tá bom. Bom, ela já respondeu as 3 perguntas. Eu vou tentar me esforçar aqui para poder liberar a deputada. Deputada, muito obrigado aqui. Queria agradecer em nome da nossa categoria a presença da senhora aqui. No seu gabinete lá com uma trincheira dessa categoria. Companheiros, eu queria... eu queria aqui, primeiro dizer o seguinte, eu vou aproveitar a oportunidade aqui de comunicar a vocês que tem um cafezinho ali em cima, de terminar aqui a gente vai tomar um café. Isso é importante. Eu vou aqui passar para vocês como é que está a questão da negociação coletiva. Como é que está a situação do nosso setor. Mas eu gostaria de fazer minhas considerações finais. Vou deixar o doutor, propositalmente, o doutor Luciano, para fazer as considerações finais dele depois da minha, porque na minha eu vou questionar algumas coisas com ele. Primeiro, eu queria falar de alguma coisa aqui que eu não vi em lugar nenhum, em nenhum jornal. Não foi no Silvio Santos, na entrevista do Bolsonaro, que eu percebi, não foi no Jornal Nacional, mas é uma questão meio que surreal, eu tenho até medo de falar. Mas eu estou um pouco encabulado com o que está acontecendo no Brasil. Um pouco assim, sem entender. Mas eu leio muito, não sei se já falei isso aqui em algumas palestras. Eu agora estou lendo um livro sobre o povo contra a democracia. Ele tem 900 e poucas páginas. Eu já li um bocado, não terminei ainda, né? Dessa onda de acesso ao poder da extrema-direita no mundo, da extrema-direita radical. E nos países que estão acontecendo a chamada guerra civil, me deixou de orelha em pé. E eu quero dividir isso aqui. Aqui está a nata da nossa categoria, os delegados, a diretoria. Eu espero estar enganado, mas eu estou muito preocupado com esse momento que nós estamos atravessando no nosso país. E eu queria que vocês prestassem atenção no meu raciocínio para chegar até aqui. O governo Bolsonaro,
ele foi eleito por uma camada de brasileiros que estão extremamente radicalizados, que apoiam a violência pela violência, que acham que matar gay é normal, que tem que matar mesmo, que acha que bandido não adianta prender, que tem que matar mesmo. Ou seja, existe uma parcela da sociedade matar mulher também é normal, que está extremamente indignada e que apoia as pessoas que defendem essas bandeiras extremamente radicais, de extrema direita e tal. Mas isso é menos de 10% da população. Mas esses são o que a gente chama de voto fidelizado, tanto ao governo do Estado, que fala a mesma língua em termos de violência, de abater e tal, do governo chefe da milícia que está no Planalto, né, no Palácio Planalto. E aí me chamou a atenção, está me chamando muita atenção, que a gente está observando que esse governo está usando abusivamente do instrumento das medidas provisórias, e na sua maioria é para armar, não é a população, é para armar esses 10% que eu estou me referindo, dos radicais que querem matar, que querem isso, querem aquilo. Porque a população brasileira, na sua imensa maioria, não podem comprar arma, não podem comprar 500 cartuchos que foi liberado nessa última medida provisória. Agora, vamos aqui parar para pensar. Se nós juntarmos essa informação de que o governo tem como bandeira principal armar aqueles que o defendem, ele já tem uma parcela que domina os redutos no Brasil e fora, porque a milícia do Rio das Pedras e de alguns lugares aqui no Rio de Janeiro é do filho do Bolsonaro, administrada pelo Queiroz e por aquele oficial da Polícia Militar que fugiu de Portugal, com mandado de prisão, mas fugiu, que era o chefe de gabinete do atual senador. Mas o Bolsonaro tem raiz no milícia na Bahia, no estado de Goiás e em outros lugares. Então esse braço, que é um braço de poder paralelo, né, que disputa território com tráfico organizado no Rio de Janeiro e em muitas cidades, nós podemos afirmar que esse braço já está armado para defender qualquer ofensiva que a opinião pública, que a população fizer contra esse governo. E o que a gente, lendo aí, né, essas maluquices de ficar pensando, onde é que esses caras querem chegar? A gente está chegando à seguinte conclusão: é melhor o governo ter 10% de radical disposto a morrer e matar por ele, do que ter um apoio popular de 80%, que amanhã ele faz uma coisa errada, vira todo mundo contra ele. Então me parece que esse governo quer pegar os 10% radicais e preparar para se manter e para fazer o que ele quer, nem que tenha que ter derrame de sangue. E por que eu cheguei a essa conclusão? Pelas atitudes do governo com essa milícia, que tem dois tipos de milícia: a milícia armada, já tomando conta das favelas, dos morros, os radicais que estão fazendo fila para comprar arma, dizendo que é para se proteger, tá certo? Mas a gente tem a milícia digital, que estão usando as redes sociais para enfraquecer as instituições, e aí é todas as instituições, é o sindicato, é o Congresso, é a Câmara, etc. Mas ele centrou fogo no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. E o que me fez falar disso aqui foi o pronunciamento do companheiro, que eu conheço há muitos anos e sei da sua postura e do seu grau de envolvimento e acompanhamento que ele tem na política. Ele que fez a indagação aqui no deputado. Ele centrou fogo no Supremo Tribunal Federal e centrou fogo no Congresso Nacional. Ora, o que é o sistema democrático brasileiro? É a harmonia e a independência entre os três poderes: judiciário, executivo e legislativo. Se o executivo se arma e senta porrada para jogar a opinião pública contra o judiciário e contra o legislativo, ele está, de certa forma, se preparando para que esses dois outros poderes, que lhe podem criar dificuldade,
ficarem vulneráveis. Ninguém tinha dúvida que a comissão especial, estou falando isso, ninguém em termos, as pessoas que, assim como eu, acompanham o dia a dia do Congresso Nacional, ninguém tinha dúvida que a comissão especial retiraria o COAF do Sérgio Moro. E o Bolsonaro sabia, o Onyx Lorenzoni sabia disso. E por que eles insistiram? Para aparecer no Jornal Nacional ontem a foto dos deputados que votaram contra o COAF ser mantido com o Moro e que votaram a favor, como se aqueles que votaram contra o COAF permanecer com o Moro defendessem a bandidagem, defendessem o roubo, o colarinho branco, etc. Gente, a informação para vocês bem simples: o COAF é um órgão que investiga movimentações bancárias atípicas. O sistema bancário brasileiro, ele tem independência. A Constituição, ela prevê o sigilo. Então veja, o auditor fiscal não pode e não tem poder para fazer investigação. O que ele faz é: o banco é obrigado a informar. Meu amigo chegou lá e depositou 50 mil reais em dinheiro. O banco é obrigado a informar o COAF. Ó, tem um depósito aqui do CPF tal de 50 mil. O COAF tem que informar a Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, que pela Constituição é quem compete. Abriu a investigação e chama ele lá e dizer, só ele. O resto do Brasil não precisa saber. Ele tem que ir lá dizer, esse 50 mil foi uma herança. Ah, não, esse 50 mil não tem origem, então é do tráfico, é disso, aí ele vai começar a se lascar. É assim que a coisa funciona. O que eles querem fazer? Eles querem fazer a mesma coisa que eles estão acusando o presidente do Supremo Tribunal de ter feito. Então abriram o inquérito para apurar as denúncias contra eles mesmos. Ele quer entregar a raposa para tomar conta das galinhas. Ele quer botar o órgão que tem que fazer a denúncia para investigar. É isso que ele quer fazer. E para que ele quer fazer? Bom, dá pra gente, ele mesmo nos deu o indicativo de maldade. Por que de maldade? Porque o Ministério Público pediu, já há 6 meses, a quebra do sigilo bancário ao COAF, né? Baseado em informações do COAF. O COAF não estava até então com o Moro, estava ainda no Ministério da Fazenda, sobre a movimentação bancária do Queiroz e do Bolsonaro. São 6 meses. O Queiroz ainda não foi ouvido. Por quê? Porque o COAF está na justiça. É isso. Está com o Moro, está sentado em cima. Se fosse um cara do PT, que eles querem, já estava preso. Já tinha sido condenado, julgado, já estava preso. Então, a gente precisa ter muito cuidado em não morder determinadas iscas. Essa questão do ataque ao Supremo Tribunal Federal, e aí eu quero dizer a vocês, dando um exemplo entre nós aqui para vocês entenderem. Isso é a mesma coisa do trabalhador rodoviário que diz lá na base. Eu quero saber de sindicato para quê? Só tem ladrão lá, só tem corrupto lá. O trabalhador fala isso. Quando a gente diz, eu quero que prendam os caras do Supremo Tribunal Federal, só tem ladrão, só tem corrupto lá, é a mesma interpretação que o trabalhador faz no sindicato. Por quê? Porque ele passa a falar de pessoas. Quando a organização constitucional do sistema democrático brasileiro fala de instituições, não é de pessoas. O sindicato não é o Sebastião, não é o doutor aqui, não é o Bustamante, não é o Zé Carlos. O sindicato é uma instituição de organização dos trabalhadores brasileiros. Eles é que têm que decidir quem é que vai sentar aqui. Assim é o Congresso Nacional, assim o Bolsonaro chegou à presidência da República, assim os ministros chegam ao Supremo Tribunal Federal. Percebe? Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a votação da reforma da Previdência na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça.
os meios de comunicações fizeram uma campanha com desgaste muito grande do tal do Centrão, que está carimbado com a corrupção, porque o Centrão queria mudar a proposta de reforma da Previdência na CCJ, e a CCJ é apenas para dizer se é constitucional ou não. Todas as discussões com relação à proposta da Previdência têm que ser feitas na comissão especial e no plenário da Câmara e do Senado. Está correto? Corretíssimo. Agora, onde é que os caras botaram o pé no topo? Aí a gente não precisa ser deputado, não precisa ser economista. Os caras botaram o pé no topo porque por dentro da proposta estava lá escrito que a reforma da Previdência diz que eu vou ter que trabalhar, somar 105 anos daqui a pouco para me aposentar, que dá 40 com 65, mas alterava para o judiciário, para os juízes, reduzia a idade de 75 para 70 anos. Que isso não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Tinha um objetivo só. Se passa na comissão especial, Bolsonaro nomeia 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Passa a ser o dono do Supremo Tribunal Federal. Era um jabuti em cima da árvore. Não tinha absolutamente nada a ver. Alguém falou? Não. Alguém disse, o Centrão quer cargo. Por isso que está criando caso para não aprovar na CCJ. Querem outro exemplo mais simples? Que o Centrão obrigou eles a tirarem da proposta? Primeiro que se o negócio era 1 trilhão e pouco arrecadar, isso não tinha impacto na receita. A segunda coisa, estava lá embutido que os empresários não precisam mais pagar a multa dos 40% do fundo de garantia. Que os aposentados no Brasil que continuarem trabalhando, os empresários não precisam mais recolher o fundo de garantia. O que isso tem a ver com a reforma da Previdência? Onde é que o Centrão está errado? Simples assim. Mas o que foi chancelado para a opinião pública? O Centrão quer cargo. O Centrão quer tirar o COAF do Moro porque está com medo de ser investigado. Isto é muito perigoso. A gente precisa enxergar, estou falando da gente porque aqui só tem ativista. Quem está aqui nessa sala está aqui porque tem condições de pegar estas informações e não segui-las cegamente, investigá-las, tirar as suas próprias conclusões e ajudar a conscientizar os trabalhadores que estão lá fora, que não têm essa oportunidade de ler, de ouvir e de se preparar para o debate. Então nós temos que ter muito cuidado com as informações que nós levamos adiante. Uma coisa que me chama muito a atenção, eu participo do processo no Brasil desde 81, quando houve o retorno dos asilados políticos para o Brasil, Brizola, começou a se discutir a abertura. Eu nunca vi nenhum governo do colo para cá que não sofresse, após a quebra de qualquer um dos princípios constitucionais que possibilita um pedido de impeachment, a oposição não fazer. E aí eu queria até que o deputado tivesse que prover. Eu queria dizer isso, já disse isso para alguns deputados de oposição e vou continuar dizendo. Por que não tem 2, 3, 4, 5, 10 pedidos de impeachment do Bolsonaro? Se as suas atitudes, qualquer um cidadão que até hoje não entendeu o que é pedalada fiscal, que levou o impeachment da presidente Dilma, que é uma palavra difícil, ninguém sabe o que é pedalada fiscal, né? É gastar o que não tem, é não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Muito mais difícil de explicar, explicaram para a sociedade toda e caçaram o mandato dela. Está escrito na Constituição. Só quem pode declarar guerra, só quem pode autorizar qualquer reação militar é o Congresso Nacional. Bolsonaro foi lá, junto com o filho, numa sala com o Trump e disse que está aberta a Amazônia para os Estados Unidos invadir a Venezuela. Isto é quebra de princípio de atribuição constitucional. Impeachment é o governo
exceder aquilo que a Constituição lhe dá como poder soberano. Ele não tem esse poder. E sabe por que o americano não invadiu? Porque, fiquem vocês sabendo, os russos, a União Soviética, a China, botou uma porrada de míssil virado para Brasília e avisou ao maluco: se tu vai se meter aqui, eu vou destruir aquela desgraça lá. E aí ele enfiou a viola no saco. Foi por isso que ainda não teve a invasão da Venezuela. Lá na Venezuela tem uma ditadura? Não importa, mas o objetivo lá é o seguinte: a Venezuela é a segunda maior reserva de petróleo do mundo. O que o americano quer? Tomar aquela desgraça há muitos anos. Por que não vai fazer isso com o Brasil? Porque vai estar tomando por via das negociações, leilão em cima do leilão. Nós somos a terceira maior reserva de petróleo do mundo. É o Irã, os árabes lá, que é a primeira reserva de petróleo, a segunda é a Venezuela, a terceira é o Brasil. O Brasil eles já estão pegando com os leilões de brigar aqui. Estão pegando na paz. A Venezuela, o cara empinou a carroça lá. Se lascou, porque 80% da economia da Venezuela é petróleo. Boicotou o petróleo, acabou com eles lá.